Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Controle Suas Finanças. Se você não me conhece ainda, é muito prazer. Meu nome é Lucas Dantas, eu sou consultor de finanças pessoais. O tema do dia é a gente aprender como é que a gente faz para calcular o tamanho do nosso patrimônio. Então, recomendo aí para quem ainda não viu, assista os vídeos de o que é e como iniciar o seu planejamento financeiro. Tem lá no site controlesuasfinanças.com.br todos os vídeos aqui do canal organizados já para facilitar o seu aprendizado. Então acessa lá e busca esses dois vídeos. Então, para a gente começar aqui, vamos fazer um breve recap do que é, o tamanho do patrimônio. A gente calcula ele por uma das visões da contabilidade que a gente chama de balanço patrimonial, que ele nada mais é do que uma foto que a gente bate todo 31/12 de tudo que você tem, tudo que você deve, e a diferença dessas duas informações a gente chama de patrimônio líquido. Legal? Entendido esse conceito, o próximo passo agora é: primeira coisa, a gente vai listar tudo que a gente tem, mas para isso, vamos abrir um Excel, ou ainda, se você não tiver a planilha, vai lá no site também, que tem disponível lá para você fazer aquisição. Feito isso, a gente vai começar primeiro pelo lado de tudo que você tem, ou seja, todos os seus ativos, que é o que a gente vai passar a chamada aqui em diante. Tá? Tudo que é um ativo é qualquer coisa que você possa vender. Esse é o conceito. Eu posso pegar e transformar isso em dinheiro? Se sim, isso é um ativo. Então agora, para a gente montar o balanço, a gente vai dividir isso em dois passos. O primeiro deles é listar todos os seus ativos. Veja, o ideal é que você tenha mais ou menos uma linha de 20 a 30 ativos no máximo. Por quê? Se for muito aberto, vai ficar difícil para você gerenciar, se eu tiver 50, 60 linhas de ativos. Mas também, se ficar muito resumido, você também não consegue ter uma boa visibilidade de tudo que você tem. Então, procure deixar entre 20 e 30 linhas, que vai facilitar aí para o seu dia a dia. Como que você faz isso? Faz agrupamentos. Então, por exemplo, tem ações de várias empresas, junta tudo em ações. Tem, por exemplo, vários móveis, junta tudo em mobília e por aí vai. Tá? Então, consolida tudo isso de modo que fique tudo bem sucinto. Em mais ou menos aí até no máximo 30 linhas. Legal. Passo 2 também, segunda dica dentro desse passo de listar os ativos. Sempre ordene por ordem de liquidez, ou seja, do mais líquido para o menos líquido. O que geralmente é o mais líquido? Caixa, ou seja, dinheiro na conta bancária. Esse, se você precisar do valor, na hora você tem acesso. Né? O que é o ativo menos líquido que a gente tem geralmente? Imóveis, né? Tem uma casa, um terreno, um apartamento, etc. São valores que é mais difícil de você conseguir se desfazer e transformar de fato em dinheiro. Então, isso vai te ajudar a ter uma visão aí de liquidez do seu patrimônio. A segunda etapa agora é você determinar o valor desses bens, né? O valor desses ativos. Então, como que nós vamos fazer isso? Sempre olhar, lembra que a gente falou no vídeo anterior que estamos fazendo uma visão de contabilidade gerencial e não financeira, ou seja, olhando para a expectativa de valor atual daquele bem. Então, por exemplo, se eu fosse vender o apartamento agora, quanto que eu conseguiria? Se eu fosse vender o meu carro agora, por quanto que eu venderia? Então, ou seja, sempre considere o valor atual para a contabilidade gerencial. O que você vai declarar no imposto de renda é a contabilidade financeira, que é o valor que você pagou. Tá? Mas a ideia aqui é fazer a contabilidade para a nossa gestão. Então, sempre verifique o valor atual do ativo. Legal? Então, fechamos o bloco ativos. Vamos fazer o mesmo exercício, só que agora no bloco de passivos, que é tudo que você deve. Então, ou seja, o passivo é qualquer dívida ou obrigação que você tenha com alguém. Seja um banco, seja o governo, seja um parente seu, seja lá quem for, se você tiver que pagar alguém, isso entra como seus passivos. Então, liste novamente todos os passivos, seja, por exemplo, um financiamento imobiliário, seja uma dívida de cartão de crédito, uma dívida com o governo e por aí vai. Né? E o seu respectivo valor, mas com o saldo atualizado. Ou seja, se eu fosse quitar a dívida agora, quanto que eu pagaria? E lembrando que o que você deve não é o valor das parcelas vezes a quantidade de parcelas restantes. E sim, se eu fosse quitar a dívida hoje, quanto que eu pagaria? Vocês têm que ver o seu saldo atualizado da dívida e não seja o que falta pagar fazendo a multiplicação que eu falei anteriormente. Beleza? Feito isso, nós vamos somar tudo que a gente calculou de ativos versus tudo que a gente calculou de passivos e a diferença nós vamos chegar no patrimônio líquido. Eu sei que quando você for fazer isso na prática parece simples, mas vão surgir uma série de dúvidas.
Tá? Então, de novo, se precisar de ajuda, acessa lá o site Controle Suas Finanças, tem lá o e-book que já tem todas as dicas do que eu passei na última década fazendo isso e que certamente vai te economizar aí um bom tempo nesse processo. Beleza? No próximo vídeo, nós vamos falar agora de como construir a nossa DRE. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se sim, deixa o like aqui para fazer com que esse vídeo aí chegue até mais pessoas. E lembrando sempre que, se eventualmente tiver alguma dúvida, alguma necessidade pontual, fica super à vontade de entrar no site, marcar um horário, eu vou ter um enorme prazer em te atender. Um abraço e até o próximo vídeo.